Boa tarde. Estaremos fazendo a apresentação sobre o trabalho sobre a complexidade de algoritmos e a notação Big O. A gente vai iniciar apresentando as 7 principais complexidades. A primeira complexidade será a complexidade de constante Big O de 1, certo? E essa complexidade, ela demonstra o tempo de execução do algoritmo não variando de acordo com o tamanho da entrada. Ou seja, independentemente do tamanho da entrada, o tempo de execução é constante. O segundo é a notação de log de n, mais conhecida como logarítmica. Ela é uma notação que descreve a complexidade logarítmica de um algoritmo e ela é usada para avaliar esse tempo de execução, considerando o pior caso possível. O tempo de execução dela cresce conforme ela cresce lentamente em relação ao seu aumento de quantidade de entradas. A terceira notação é a notação linear, em que ela é descrita como O de n. Ela é usada para descrever a complexidade linear de um algoritmo e ela estima o tempo de execução com base no valor da entrada, que cresce proporcionalmente à quantidade. Então, quanto mais elementos, mais o tempo de execução vai crescer. Por quarto, a gente tem a complexidade quase linear, que é referida como O n log de n, onde n é o tamanho da entrada. Isso significa que conforme o tamanho da entrada n, o tempo da execução cresce ligeiramente mais rápido do que a função linear. Boa tarde. Agora vamos seguir a próxima notação, que é a notação quadrática. Ela é representada pelo O de n ao quadrado. E nela, o algoritmo, o tempo de execução dele corresponde ao quadrado da quantidade de entradas, de forma que quanto maior a entrada, o tempo de execução sobe de forma bem expressiva. Após ele temos a notação exponencial, que usa o símbolo de O 2 elevado a n. Nesse tipo de algoritmo, com essa notação, o tempo de execução ele duplica, ele dobra a cada novo elemento. Então, ele cresce ainda mais rápido do que o algoritmo de notação quadrada. E com esse tipo de algoritmo, o uso de uma entrada muito grande se torna bem pouco recomendado, porque passa a utilizar muito recurso da aplicação. E por final, temos o algoritmo de notação fatorial. O símbolo dele na notação Beagle é O de n fatorial. E, para além dos outros dois, ele é nessa sequência, o algoritmo com maior tempo de execução correspondente à quantidade de entradas. Então, a partir do momento que a quantidade de entradas vai aumentando, o tempo de execução e o uso de memória passa a crescer rapidamente e torna ele praticamente inviável para qualquer aplicação que necessite de muita entrada. E torna a aplicação totalmente inviável. Bom, e por final, temos esse gráfico aqui, com a representação visual do gráfico de cada notação, desde a constante até a fatorial. Com ele, podemos ver que há uma diferença bem grande entre cada tipo de algoritmo,
como, por exemplo, a notação o algoritmo referente à notação logarítmica, ele anda bem perto da linha de baixo, porque basicamente a quantidade, ele e a constante nem dá para ver a linha, os dois, a quantidade de elementos que é adicionado, ela interfere muito pouco na quantidade de operações, o que resulta num tempo bem menor de execução e um uso também bem menor de memória. Em contrapartida, as últimas três notações, que é a quadrática, a exponencial e a fatorial, um pequeno aumento na quantidade de elementos, ou seja, na quantidade de entrada, já é o suficiente para fazer muita diferença na quantidade de operações durante a execução do algoritmo. Então, são, são assim, pouco recomendados no caso de uma aplicação que necessita de grandes entradas. E por último, a notação ela é mediana, ela não é nem muito próxima da constante da logarítmica, nem muito próxima da fatorial, é a quase linear, representada por O n log de n. Ela tem um funcionamento dela, o comportamento dela bem mais neutro com relação à quantidade de elementos, de forma que com pouco elemento ela tem ela tem uma execução até que rápida, e com mais elementos ela não tem um crescimento tão expressivo quanto as últimas três, que crescem rapidamente. E agora vamos passar para os dois algoritmos sorteados. Agora, para o código de notação exponencial, a gente tem o problema da torre de Hanoi, que é um exemplo muito comum para essa complexidade, porque ele tem uma complexidade de recursividade do código, onde ele vai passar por essa função diversas vezes, buscando o menor dos anéis, e vai mover ele entre as origens e os destinos, fazendo as trocas. Isso vai acontecer exponencialmente quanto maior for a quantidade de discos. Isso aumenta exponencialmente, tornando o código mais complexo, porque essa recursividade ela vai ser chamada mais e mais vezes, sendo toda vez que passar pela função, e isso vai fazer com que demore mais para cada passagem da recursividade se encerrar e resolver, passando pelo if e printando cada troca. Então, eu vou estar rodando o código com 3 valores para a gente fazer uma demonstração do crescimento desse tempo de execução. Inicialmente, eu vou fazer um exemplo com 3 discos, onde o nosso tempo de execução vai de 49 milissegundos. Um exemplo com 7 discos, que já nos mostra um crescimento muito maior na complexidade do código e um crescimento no tempo. E a gente vai rodar ele com 10 elementos, com 10 discos a serem trocados, que nos dá um valor muito maior de trocas, certo? E um tempo que cresce exponencialmente. Então, a gente vai fazer um último teste, rodando ele com 15 elementos e ver o quão mais complexo o código fica. Aqui a gente tem um crescimento muito maior na quantidade de trocas que ele fez. E a gente também vê o crescimento no tempo de execução, que aumentou bastante em relação aos anteriores. Bom, e aqui
temos o algoritmo de número 2, que é referente à notação logarítmica. Esse aqui, especificamente, é um algoritmo feito para resolver conta de potenciação. Então, aqui o usuário entra, aqui estou definindo, mas normalmente o usuário entraria com a base, entraria com o expoente, e o algoritmo retornaria o valor do resultado, né? De forma que o algoritmo puxaria a base do expoente aqui para essa função e passaria por dentro do laço while. Esse algoritmo ele é referente à notação logarítmica, porque quando ele passa dentro do laço while, o expoente, a cada vez que ele passa, o expoente é dividido por 2. Então, isso, no final das contas, resulta num comportamento logarítmico, um comportamento referente a log de n. Dessa forma, ele, com relação à quantidade de dados que é processado, ele cresce ligeiramente um pouco a mais do que, no caso, o algoritmo de notação constante, por exemplo. Mas é um crescimento bem pouco expressivo. Então vamos fazer um teste aqui para ver se a gente consegue ver algum padrão de crescimento nele. Vou começar executando com a base 2 do expoente 5. Vamos ver como é que fica. Certo. Deu 0 segundos, eu imagino que é porque eu já estava com essa conta feita. Deixa eu mudar aqui para 2 expoente 6 para ver se ele muda. Certo. Ele deu esse resultado em segundos, que é, obviamente, bem pouco. Um algoritmo bem rápido. Vou fazer mais um teste com a base 5 e o expoente 10. Sai o resultado, o tempo praticamente não mudou. E fazer mais um teste com a base 6 e o expoente 15. Ver se a gente tem alguma diferença. Na verdade, aparentemente ele diminuiu. Como eu disse, o crescimento ele é tão pouco expressivo que algumas vezes acontece até isso. Que realmente a diferença é muito, muito pouca. E assim finalizamos essa apresentação sobre complexidade de algoritmo com a notação Big O. E é isso. Muito obrigado.